Graça e paz, igreja linda, amada. E hoje a igreja está mais linda ainda, está limpinha, tudo branquinho. A parte que tem preta está pretinha. E lá fora ficou um cinzinha. E Deus é maravilhoso. E esse povo lindo de Deus, cada um fez da sua parte. E o reino vai avançando, que coisa boa. Glória a Deus. Mês de novembro está chegando e vai ser uma bênção de Deus. Mas vamos seguindo aqui. Nós temos visto, durante essa semana, temos falando muito de mito, e eu tenho repetido toda semana a mesma coisa. A palavra mito, ela vem do grego mitos, que significa discurso ou narrativa, e aqui nós estamos trazendo aqui popularmente para narrativas simbólicas de caráter religioso ou cultural. Os mitos são usadas para explicar a origem do mundo, fenômenos naturais e até a existência humana. E é interessante, nós temos compartilhado aqui que esses mitos eram considerados verdadeiros e inquestionáveis por quem os criou. Mas o problema é que esses mitos e suas interpretações erradas acerca daquilo que eles trazem, eles têm corrompido a fé, têm atrapalhado o crescimento de muitos cristãos. Esses mitos, eles têm distorcido a Bíblia e criado expectativas que fogem da realidade do Evangelho. A verdade é que esse fato tem causado muito dano à igreja e trazido muito sofrimento ao longo dos anos. Por isso começamos há 2 semanas uma série de mensagens intitulada Destruindo os Mitos que nos fazem sofrer. O intuito dessa série é expor alguns enganos e confrontá-los com a palavra da verdade, que é o Evangelho, e conduzir os corações à cura e à clareza da libertação que o Espírito Santo nos traz. Nós já falamos durante essas semanas acerca da importância daquilo que cremos, uma vez que a fé é o alicerce de uma vida saudável, tanto espiritual quanto emocional. Então, viver pelo que crê e não apenas por aquilo que nós sentimos é um posicionamento indispensável para todos nós. Na semana passada, nós vimos que crer completamente no Senhor ainda é distante para algumas pessoas, já que o mito, ele se atribui a Deus, ele tem Deus baseado apenas em alguns mitos e não nas verdades acerca do Evangelho e dos atributos de Deus. Então nós refletimos a semana passada acerca das verdades de Deus. Os mitos, eles tentam nos tragar para uma vida de inverdades, mas a verdade do Evangelho do Senhor, ela é libertador. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Pois bem, hoje, dando continuidade a essa série, eu quero refletir com vocês em um mito que tem influenciado muita gente, e nós precisamos destruir. Talvez você esteja aqui e possa estar vivendo, acreditou nele, e possa estar vivendo frustrações na sua vida por acreditar nesse mito. O nosso tema de hoje é destruindo o mito da mudança rápido, da mudança instantânea, sabe? Tem um mito de mudança rápido que parece aquele macarrão que bota no fogo e está pronto. E não é assim. Nós precisamos entender que quando entregamos nossa vida a Jesus, começa-se um processo de mudança na nossa vida. Não é instantâneo, não é um passe de mágica. Existe sim um processo que precisa ser vindouro na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele ministra para nós sobre a importância de nós não atropelarmos o processo na busca de maturidade espiritual. Ele disse lá, escrevendo aos Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Paulo está dizendo aqui que existe um processo até chegarmos à plenitude de Cristo. A vida com Jesus, ela é moldada por um processo contínuo e longo. Por isso, a mudança de forma rápida, ela é um mito que precisa ser quebrado. E por essas palavras do Senhor, nessa tarde, para o nosso coração, eu quero orar com vocês. Baixe sua cabeça, vamos nos conectar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque eu creio que Tu estás aqui nesse lugar, Senhor. Eu creio que todos nós, como adentramos por essa porta, Senhor, Tua palavra fala, onde 2 ou 3 estiver, ali Tu estarás. Eu creio que Tu estás aqui.
Eu creio que tu ouvisse nós cantando, nós louvando, te adorando, Senhor. Eu creio que cada expressão de adoração para ti, Senhor, foi recebida por ti em teu coração. Que o nosso louvor, que o nosso ofertório tenha sido uma adoração a ti. Que a nossa presença aqui, Senhor, seja plena para ti. Por isso nós queremos continuar atentos à tua presença. Ministra aos nossos corações, ministra a nossa mente. Nós queremos tirar e quebrar e destruir todo e qualquer mito, porque nós queremos viver a tua verdade que o Evangelho nos traz, Pai. Então vem, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero transformar a minha vida cada dia mais, para que sejamos parecidos contigo, Jesus. Que as palavras de minha boca e o meditar no meu coração, eles sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, a verdade é que a gente tem vivido um tempo onde a cultura da pressa, ela tem prevalecido. É uma correria ferrenha no dia a dia. As pessoas têm buscado viver uma velocidade rotineira desafiadora. Estamos no tempo do fast food. Pegamos ali o celular, um aplicativo e a comida chega rápido em casa. A gente entra ali, faz uma compra, no outro dia, se brincar no mesmo dia, algo que a gente comprou já chega na nossa casa. São resultados imediatos, uma busca por resultados imediatos cada dia mais. Os resultados têm que ser assim, instantâneos. Talvez você, no seu dia a dia, você já chega no trabalho e o chefe diz, até mais tarde tem que sair isso aqui. O resultado ele tem que sair rapidinho. Não temos tempo para esperar. Vivemos assim, no tempo frenético. Esse pensamento ele tem prevalecido e tem contaminado até a vida espiritual. Nós, na vida espiritualmente falando, cada dia mais tem as pessoas que buscam por orações mais fortes, prontas, modelos que já estão prontos, e sai ali, distribuindo, ouvindo, ou só refletindo naquilo que já está pronto. Tem pessoas que buscam mudança de dia para noite. As pessoas não se colocam mais no Senhor para ouvir, para orar, para conversar. As pessoas agora não esperam mais o processo do Senhor, do ensinamento, mas sim vivem uma mudança e querem ter mudança, ou ver nas pessoas mudanças do dia para a noite. Muitas vezes a gente quer respostas e a transformação em nossa vida de maneira rápida e instantânea, como um fast food. Esse é um mito que a gente precisa eliminar da nossa vida. O mito de que as mudanças verdadeiras, elas são rápidas, elas são imediatas. A verdade é que a mudança, ela é um processo gradual, que vai exigir de nós tempo. Um problema crônico. Então você já sabe que você precisa de uma etapa, de um processo, para poder você se recuperar daquele problema que você está. Então isso vai exigir de você tempo. Vai demandar de você tempo. Porque a recuperação, ela não acontece da noite para o dia. Às vezes, em uma cirurgia que você faz, vai demandar de você algumas semanas, talvez até alguns meses de fisioterapia e de cuidados diários, constantes na sua vida. E esse processo, ele vai demandar dor. Vai sim demandar dor. A dor física, ela vai estar presente. Especialmente ali no começo, nas primeiras etapas, quando o corpo ainda está se readaptando à sua forma natural. Vai demandar de você, além de tempo e dor, vai demandar fé. Porque é preciso acreditar que esse esforço que você está fazendo vai valer a pena no final. Mesmo quando você ainda não enxerga os resultados, que eles parecem estar distantes, que eles são imperceptíveis, nós precisaremos ter fé. Mas nós vamos também precisar ter perseverança. Porque o progresso, ele é lento e ele exigirá uma constância. Você vai precisar fazer exercícios, você vai precisar manter a disciplina, você vai precisar não desistir, mesmo nos dias mais difíceis. Essa mesma analogia de uma pessoa que fez uma cirurgia no joelho para que ela pudesse passar pelo processo de uma cura,
nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é um processo, meus irmãos, que ela demanda tempo, que ela vai demandar sim dor, que ela vai demandar de nós fé e perseverança. Quando nós nos entregamos a Jesus, começa um processo de santificação na nossa vida. Nossa vida começa a passar por um processo de ter mudanças, mas elas não acontecem de forma rápida, elas acontecem de forma gradual, de forma equilibrada, e vai exigir de nós tempo, dor, fé e perseverança, para que a gente possa suportar as batalhas diárias da vida. Então, entendido que nós precisamos destruir esse mito da mudança rápida, nós precisamos ver quando é que nós temos destruído eles. Então acompanhe comigo, que eu quero ver com vocês 3 princípios que percebemos que de fato destruímos esse mito. Então, quando eu destruo os mitos da mudança rápida, primeira coisa é quando eu entendo que a mudança é um processo gradual. Como eu começo a entender que mudança não é instantânea, que não é eu entregar apenas a minha vida para Jesus, que as coisas agora ficaram a mil maravilha, que existe um processo que Deus vai me moldar para me despir do velho homem e começar a me transformar cada dia mais parecido com Jesus. Precisamos entender que a mudança é um processo gradual, deve acontecer de uma forma equilibrada, não apressada, de uma forma natural, orgânica. Na Bíblia, nós vemos diversos exemplos de pessoas que passaram por processos de transformação profunda na sua vida. Uma delas é Pedro. E a gente vai lá para João 21, versos 17 a 20, e nós vamos escutar um diálogo que é bem conhecido de Jesus com Pedro. Jesus, pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro, todo mundo conhece a história, Pedro negara a Jesus 3 vezes, apesar de passar 3 anos da sua vida com Jesus. Pedro falhou. Apesar de caminhar próximo a Jesus, 3 anos ouvindo e vendo Jesus fazer milagres, Pedro falhou. A verdade é essa. A verdade é que eu e você, andando com Jesus, vamos ter hora que nós vamos falhar. A Bíblia fala: quem está de pé, vigie, para que não caia. Precisamos estar atentos a todo tempo, mas tenham bom ânimo, porque assim como Pedro falhou e Jesus veio e o restaurou, Ele pode restaurar a mim e a você. É só abrirmos o coração, a mente e estarmos abertos para que Ele venha nos restaurar. Pedro foi restaurado no processo e ele veio a se tornar a coluna da igreja. Nós podemos caminhar na Bíblia e enxergar um outro grande exemplo, que é do apóstolo Paulo. Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, nós vemos: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Paulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos, até ele ter um encontro verdadeiro com Cristo. E quando ele encontra com Cristo, e quando qualquer um se encontra verdadeiramente com Jesus, a transformação, ela é inevitável. Paulo, ele encontrou-se com Jesus, e nesse verdadeiro encontro, a trança no tempo que Jesus voltar, o que nós fomos chamados pelo Pai. Paulo está trazendo para todos nós cristãos, que o trabalhar de Deus, Ele não tem pressa, porque Ele cuida de cada detalhe da nossa vida.
Sabe, como um oleiro moldando um vaso. Somos nós na mão do Senhor. Um vaso que às vezes ele precisa quebrar. Às vezes ele pega esse vaso já quebrado e destruído. E quando as pessoas botam ali umas frases ali, não, porque o que ele fez é inevitável. Depois que a taça quebra, não pode mais ser colada, nunca será a mesma. Ei, na mão de Jesus tudo volta perfeitamente como era. Muito melhor do que já era. Pode colocar qualquer vaso quebrado, mais torto que tiver e quebrar, porque Jesus ele destrói todinho para refazer novo. Acabamos de cantar, é algo novo, porque Jesus, a nossa vida, nos faz novo diariamente. Ele continuará a nos moldar conforme a sua forma e o seu propósito para a nossa vida. É um processo necessário, ele é contínuo, que durará até a volta do Senhor Jesus, ou a nossa partida para os seus braços. Grave isso no seu coração. Mudar é essencial ao movimento e à vida. Por isso, busque mudar de forma gradual e equilibrada. Quebre o mito da mudança rápida e permita-se viver essa mudança gradual na sua vida. Agora, busque mudar verdadeiramente. Porque Pedro, ele viveu 3 anos com Cristo e foi restaurado. Mas Judas também viveu 3 anos com Cristo e se perdeu por não se permitir ser mudado totalmente. Não adiantará nada ter uma vida plena com Deus, até fazer serviço para Deus, mas desprezar as suas atitudes, os seus ensinos na sua vida diária. Continuando, quando eu destruo os mitos da mudança rápida. Quando é que eu destruo os mitos da mudança rápida? Em segundo lugar, quando eu percebo as etapas do processo de mudança. Quando eu percebo, existem etapas no processo de mudança. E cada etapa é fundamental para a nossa vida. Eu listei algumas aqui, preste bem atenção. A primeira etapa é a etapa da preocupação. É o despertar. Essa é a fase do sentimento de inadequação, de inquietação que precisamos ter, um desconforto. Nós precisamos entender e despertar para o processo de mudança que precisamos ter. Aqui eu percebo que de fato eu preciso mudar. Eu preciso despertar para a mudança. E essa mudança vai exigir um processo que muitas vezes vai ser árduo, mas ele vai ser necessário para a minha vida. Lá em Deuteronômio nós vemos como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem carregado você como a águia cuida dos seus filhotes. Ou seja, Deus, Ele desfaz o ninho assim como a águia. Às vezes nós estamos acomodados numa vida que está longe dos propósitos do Senhor. E Ele precisa nos sacudir para que a gente possa sair da nossa acomodação e enxergar o que Deus tem para a nossa vida, e viver os propósitos necessários para que de fato haja transformação na nossa vida. Mas uma outra etapa é a etapa da crise, é quando não dá mais para ignorar. Nesse ponto tudo está dolorido no processo da nossa vida. É quase insuportável aguentar e superar essa fase. É quando o desconforto transforma-se em uma dor imensa dentro do seu coração, que é quase insuportável para você. Mas o salmista diz: eu sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Talvez você esteja aqui hoje, vivenciando um tempo de crise como esse, sentindo seu coração apertado, angustiado, gemendo de dor. Esse processo pode não ser fácil. Esse processo faz com que a gente perca as nossas forças. É interessante como Deus usa, principalmente em tempos de crises, para nos ensinar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ou seja, remorso, ela não transforma ninguém. Está cheio de pessoas que ficam com remorso de algo que fez
Desculpa, mas o seu coração não tem transformação nenhuma. Agora, um sincero arrependimento, uma pessoa que reconhece que falhou, que errou, e olha ali para dentro do seu coração, e é arrependido da sua vida, do que está fazendo, do que está vivenciando, ou do que fez, olha para o Senhor e fica com aquela tristeza no coração: Senhor, me perdoa, porque eu sinto muito, eu estou vendo que eu errei, que eu falhei, vem com tua misericórdia, eu sei que és misericordioso, então me renova, me fortalece. Esse é um pedido sincero, é um arrependimento sincero, porque o arrependimento nos leva à vida, mas o remorso nos vai levar à morte. Quando estiver vivenciando o processo no qual a crise, ela estiver estabelecida, não fique murmurando, não fique reclamando a Deus, não produza um remorso que vai apenas se levar para a morte, mas deixe a tristeza momentânea te levar para um verdadeiro arrependimento na sua vida, porque o verdadeiro arrependimento te conduzirá à salvação. Com Deus, em tempo de crises, nós aprendemos lições preciosas, que são transformadoras na nossa vida. Quando você estiver passando por um tempo de deserto, não murmure e reclame, mas pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que eu preciso aprender nesse período? Traz sim de lições que Deus quer nos ensinar, principalmente em tempos de crise. Mas existe uma outra etapa, é a etapa da escolha. E aqui, a escolha, nós precisamos termos decisões que exigirá de nós coragem. Nossa vida, ela é repleta de escolha. Nós escolhemos o que vestir, nós escolhemos o que comer, nós escolhemos aquilo que vamos comprar, nós escolhemos aonde nós vamos ir, nós escolhemos o que vamos trabalhar, e nós escolhemos também com quem vamos viver o resto da vida, não é assim, né? Como somos jovens ali, nos encantamos, e escolhemos nosso marido, nossa esposa. Ninguém nos dá, nós não estamos em um outro país onde o nosso casamento foi arranjado, nós escolhemos aquela pessoa na qual nós vamos viver o resto das nossas vidas. E aqui, eu paro para fazer um aspas. Muitos não dão a devida atenção aos detalhes e depois ficam reclamando. Não foi Deus que obrigou você a casar. Ninguém arrumou o casamento e lhe obrigou você a casar. Foi uma escolha sua. Esse marido que está do seu lado, seu marido ou a sua esposa, foi uma escolha sua que você fez. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque devido a cada escolha, também vamos ter a colheita depois. Aí não adianta estar reclamando agora, mas... Sabe, muita coisa que a gente escuta, e é por isso que nós fazemos aqui alguns encontros antes das pessoas que vão se casar, para que a gente ajude elas a refletirem sobre algumas coisas. É porque tem muita gente que diz assim: não, quando casar tu vai ver se eu não mudo ele. Não, quando eu casar, ela vai ver, ela vai ser mudada. Ninguém muda ninguém, gente. Você não tem capacidade de mudar ninguém. Só o Espírito Santo é que muda a pessoa. E está assim de pessoas frustradas, porque foram com essa mentira, se casaram, e hoje vivem um casamento reclamando, mas sabia como a pessoa era antes de casar. Essa etapa do processo, a escolha precisa ser uma decisão corajosa, para buscarmos aquilo que é bom e que é justo. Não aquilo que nós estamos sentindo, porque o coração ele é enganoso. Porque eu estou sentindo que eu devo escolher isso. A gente precisa colocar diante de Deus, porque Ele vai nos mostrar aquilo que de fato é bom e é justo. Sabe por que muita gente não faz isso? Quando vai escolher alguma coisa, eu recebi um dinheiro, eu amo aquela moto, eu queria tanto comprar aquele carro, eu queria tanto, aparecer aquele dinheiro. Não, esse dinheiro é para isso, porque eu amo muito aquilo. Mas não parou para colocar essa decisão diante de Deus, para saber se aquilo vai ser bom para a sua vida. Aí, faz aquilo. Eu estou citando 2 exemplos, mas Deus traga para o seu coração, que o Espírito Santo possa estar lhe revelando algo. E você toma a decisão e faz algo que você amava e estava doido para que acontecesse. E eu não estou aqui pregando nada contra isso, não.
Eu só estou dizendo a vocês que vocês precisam colocar as decisões principais da vida de vocês primeiro diante de Deus antes de agir. Por quê? Porque muita gente faz isso, mas à frente se arrepende. E fica, mas Senhor está dizendo, filho, você não parou, não veio conversar comigo? Aí muita gente não coloca diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus muitas vezes diz não. O não de Deus também é resposta. Muitas vezes vai conversar com Deus e vê o silêncio de Deus também é resposta. Sabe por quê? Porque Ele está lá em cima, Ele está vendo o ângulo todo. Ele sabe muitas vezes que aquilo não vai ser justo ou não vai ser bom para nós mais à frente e a gente não está enxergando. Por isso nós precisamos nos colocar diante de Deus em cada decisão que precisamos tomar. Jó 34, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo, de aprender o que é bom. Colocar diante de Deus. A pior coisa que existe é a pessoa buscar viver suas escolhas egocêntricas, na qual você é o centro. O processo de mudança, ela precisa quebrar a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua centralidade acima de tudo. Ele passa por escolhas que são corajosas, que não são muito agradáveis para que você viva, mas elas são necessárias para que você possa de fato ter uma transformação real na sua vida. O bom de tudo é saber que Deus, Ele não vai nos abandonar. Deus não nos abandonará. Ele promete estar conosco a todo tempo, seja no fogo, seja na água, a todo tempo. Olha o que Isaías nos diz. Quando você atravessar as águas, estarei com você, diz o Senhor. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Deus, Ele está conosco a todo tempo. Então não hesite de buscá-lo em todo um instante, para que você possa ter o seu processo caminhando alinhado com a vontade do Pai. Mas uma outra etapa do processo é a etapa da compreensão. E essa etapa da compreensão é o renovar a minha mente, a renovação da mente. Essa é a etapa na qual eu compreendo que eu preciso mudar. E isso exigirá de mim uma real transformação na minha mente. Quem eu era precisa ficar para trás. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, elas são necessárias para que você possa ter uma nova vida. Quando a gente começa o ano, já está acabando. Quando a gente começa o ano, tem lá uma relação. Não, nesse ano eu vou fazer isso, eu vou querer fazer isso, eu quero alcançar isso, eu quero fazer isso. Só que tem gente que faz uma relação do que pretende alcançar de objetivo durante o ano, mas faz as coisas exatamente iguais ao ano anterior, no qual não deram certo, não conseguiu alcançar meta nenhuma. Se nós quisermos alcançar coisas novas, nós precisamos deixar o velho para trás, e eis que tudo se faz novo. Tudo tem que mudar, uma renovação na nossa forma de pensar. Caso contrário, eu vou viver apenas uma troca de vestes, mas o mesmo conteúdo. Sabe, uma pessoa que tem um caráter duvidoso, essa pessoa pode passar em uma loja, comprar uma roupa linda e maravilhosa, mas ela vai chegar aos lugares e vão continuar a ver o seu caráter que é o mesmo. Ou seja, não adianta vestes novas e não mudar o conteúdo. A mudança verdadeira, ela vem de dentro para fora. Não adianta vestir uma linda roupa, mas o caráter continuar longe dos princípios cristãos. Preste atenção. Não se coloca vinho novo em odre velho. Caso contrário, ele vai fermentar, ele vai estourar, ele vai arrebentar. A transformação, ela precisa começar pela mente, pelos pensamentos que vão te levar a uma nova forma de agir. E quanto a isso, Paulo, ele disse, escrevendo aos Romanos, e está dizendo a nós aqui em Camará hoje, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é uma condição para que todos nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, essa é a verdade do Evangelho.
Vocês me perdoem se está parecendo que o pastor está trazendo palavras duras. É que eu prefiro não trazer palavras que soaria legal no seu ouvido, que massageariam um pouco o ego de vocês, mas não causariam transformação de vida, porque o Evangelho, ele traz transformação de vida. Ele vem nos exortar, ele não vem diminuir ninguém. Essas palavras duras não são para diminuir, menosprezar ninguém, é para causar em nós uma exortação, para nós sairmos do comodismo e buscarmos de fato uma transformação verdadeira de vida. Precisamos ser exortados pela palavra, para sermos libertos por ela, e passarmos a viver o processo gradual no Senhor. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiago também nos alerta contra a religiosidade, que nos faz ouvir e até servir ao Senhor, mas não praticar no dia a dia aquilo que nós aprendemos. Tiago 1, verso 22, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Só ouvir e não aplicar, estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando outra pessoa, é a nós mesmos que nós estamos enganando. Mas existe uma terceira etapa, é a etapa do compromisso. Perdão, acho que é a quinta, a sexta etapa, a etapa do compromisso, perseverança no processo. Nós precisamos perseverar. É a etapa que nós nos comprometemos com aquilo que nós firmamos com Deus. Quando eu disse sim ao Senhor, eu firmo com o Senhor a minha aliança com Ele. Não é sim, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te ouvir. Eu sou falho, mas eu vou, toda vez que eu falhar, eu vou levantar a mão, vou te pedir perdão, porque eu sei que eu estou num processo, mas eu não vou parar, eu não vou me acomodar, eu vou buscar me entregar para que tu venha me moldar cada dia mais, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Precisamos buscá-lo principalmente nessa fase. Essa é uma fase que muitos paralisam, que muitos pensam em desistir, e aqui será fundamental de fato que a nossa mente, que o nosso coração, eles tenham sido transformados e renovados pelo Senhor. Isso fará toda a diferença e trará firmeza para que nós possamos manter o processo. Lá em Efésios 4, 23, a serem renovados pela maneira de pensar. Nós somos renovados através daquilo que nós pensamos. Cuidado com a mente. A mente, ela é forte e nós precisamos moldá-la, não deixar ela moldar a nós. Paulo nos alerta: os seus corações, as suas mentes, devem ser completamente renovadas. E para isso, precisa se despir do velho homem, para de fato revestir-se de uma nova natureza. Assim, nós permaneceremos firmes no processo da vida, esperando que os frutos do Senhor cheguem. Pois onde há a mão poderosa de Deus cuidando e moldando, ali há colheita a 10, a 20, a 100 por um. Aleluia, creia nisso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não, se não desanimarmos. Não desanime, não desanime, continue firme no processo, porque no tempo certo a vitória, ela vai vir, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e a sua palavra nos traz a promessa de uma vida abundante nele. Meus irmãos, cada frase aqui citada é parte da pedagogia de Deus, é parte dos ensinos do Senhor, e nós precisamos para isso cooperar com Ele. Não é ficar esperando que Deus faça tudo, precisamos cooperar com Ele. E isso nos leva ao último tópico. Quando destruo os mitos da mudança rápida? Quando eu coopero com Deus. Eu preciso cooperar com Deus, não adianta querer mudança e não fazer a sua parte no processo. Precisamos buscar viver a intimidade na presença do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor em uma vida de intimidade constante. Não é ter uma vida apenas de ativismo, fazendo e fazendo coisas para Deus, sem estar com Deus. Ah, pastor, é possível? É sim. É possível você estar fazendo, mas sem estar com Deus. Sem ter tempo de ler uma palavra, sem ter tempo de fazer oração, sem ter tempo de conversar com o Pai.
Só vai acreditando que o nosso servir, ele precisa ser resultado de uma vida de intimidade com Deus. Não buscar ao contrário, servir a Deus para buscar uma intimidade. Não. Eu preciso buscar a Deus, ter uma presença de Deus, e isso naturalmente vai reverberar em uma vida de serviço, de amor no Senhor. Precisamos estar atentos com o que Deus está falando. Lá em Jó 33, dos versos 14 ao 18. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Mas, além de nos falar, precisamos perceber que Deus, Ele nos conforta durante o tempo de crise que nós enfrentamos. E o salmista, ele diz, exultarei com grande aflição, e conheceste a angústia da minha alma. Deus, Ele fala para você, Ele traz a instrução, Ele traz a exortação, mas Ele também reconhece as nossas limitações, e Ele está conosco sim, como já falei ainda hoje, a todo o tempo. Nós precisamos perceber essa presença nos detalhes e no cuidado dEle para conosco. A vida de intimidade com Deus nos ajuda a fazer algo que é fundamental diante das decisões que precisamos tomar. Elas nos dão coragem para que nós possamos orar. Às vezes estamos tão fracos que não temos nem forças para orar. E Provérbios 29:11 nos diz, o tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele domina-se. O tolo, ele se deixa levar pela ira, mas o sábio para, respira, ora ao Senhor e pede forças diante daquele desafio. A nossa verdadeira coragem está em buscar a Deus por direção para a nossa vida. Para isso é fundamental, meus irmãos, leitura e vivência da palavra de Deus diariamente. Eu preciso me conectar com o Pai, eu preciso ler, eu preciso enxergar o que Ele tem para a minha vida. Eu não sei o que você está vivenciando hoje, mas Deus sabe, e aqui Ele traz instrução para cada passo que precisamos dar. Agora preste atenção, não adianta nada falar muito bonito da palavra de Deus, postar lindos versículos lá, bíblicos, na sua rede social, e não ter aplicação nenhuma deles. Assim, nas redes sociais, coisas mais lindas, textos mais lindos, tem hora que eu disse, poxa, isso aqui eu nem me lembrava mais. Mas quando você olha para a vida da pessoa, é um vazio que não tem um cisco da presença de Deus. Nós demonstramos que lemos a palavra quando as nossas atitudes, elas são identificadas pelo ensino do Senhor. Sabe quando Deus diz, ame, e você é uma pessoa que no dia a dia ama, é generoso, tem atenciosidade com as pessoas? Sabe quando diz aqui, olha, respeite, e você é uma pessoa que respeita o ambiente de trabalho, que respeita os vizinhos, que respeita o marido, que respeita a esposa? Sabe quando a palavra diz honre, e você honra seu marido, você honra sua esposa, você honra seus filhos, você honra os líderes do seu trabalho, ou aqueles que servem em algum ministério, enfim. Sabe quando eu compreendo o que a palavra diz, e no dia a dia eu vivo isso. Billy Graham diz, nós somos a Bíblia que o mundo está enxergando. Eu só de fato vivencio a Bíblia quando as pessoas me olham e veem algo diferente na minha vida. Caso contrário, filho, eu estou fazendo tudo, menos tendo uma vida de intimidade com Deus. E Paulo diz, escrevendo na segunda carta aos Timóteos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução e para a justiça. Portanto, coopere com Deus, permaneça em seu plano para a sua vida e não desista
Como Paulo diz aos Filipenses, eu repito mais uma vez, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vão contemplá-la até o dia, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos num processo. Creia que você está num processo. Agora não pare, não desista. Deixa Deus continuar o processo da sua vida. Deixa Deus continuar te moldando, transformando cada dia mais naquilo que Ele preparou para que você viva. Se você está numa vida boa, glória a Deus, mas Deus ainda tem algo muito melhor para a tua vida. Se você está passando por um momento difícil, glória a Deus, porque em momentos difíceis que nós enxergamos, que dependemos mais ainda do Senhor, porque Ele tem algo especial para a nossa vida. Então, Paulo disse, olha, eu já passei por perrengue, falando o nosso bom nordestinês, eu já tive muita coisa boa, mas independente do que eu esteja vivenciando, tempo difícil ou tempo bom, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque não depende de mim, a minha força está em Deus. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos entender, que nós vivemos um processo, que Deus vai nos moldar a cada dia, e que esse processo não é instantâneo, é gradual. Meus irmãos, a mudança não acontece num instante, mas na constância da vida inteira com Deus. Mas esse processo, ele só acontece com aqueles que de fato buscam viver uma nova vida em Cristo. Então, só destruímos o mito da mudança rápida quando entendo que a mudança é um processo gradual. Quando quando percebemos as etapas do processo de mudança e quando cooperamos com Deus no processo. O mito da mudança rápida, ela produz frustração, ela produz desistência para muitas pessoas. Por isso precisamos eliminar da nossa vida. Não é um instantâneo, não é um passe de mágica. Precisamos viver as etapas que Deus tem para continuar os processos dele da nossa vida. A verdade é que mudança é um processo e não um passe de mágica. E o compromisso de todos nós, cristãos, é de perseverarmos até que Cristo complete a sua obra. Olha, eu encerro dizendo, não desanime. Confie que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la até os dias de Jesus. Se você está aqui hoje e compreendeu que a mudança de vida, ela não é instantânea, mas ela acontece de forma gradual e no tempo do Senhor. Que você anda exausto e você precisa de fato de uma nova vida para você. Eu convido você ainda hoje a entregar-se a Jesus para desfrutar dessa nova vida. Enquanto o louvor estiver toando, eu vou estar aqui na frente e vou ter a alegria de orar por você. O que você não pode é desistir dos processos de Deus, porque Deus, Ele tem muita coisa para derramar na sua vida. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela tua presença, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. É por isso que nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos que a Tua presença, Senhor, venha continuar nos transformando, Pai. Vem, Senhor. Nós não queremos viver por mitos que tentam nos enganar, que tentam nos afastar da Tua presença, Senhor. Não.
Nós não queremos, num passe de mágica, ter a vida transformada da noite por dia. Não, Senhor. Nós queremos sim. Se tem processo para ser vivido, nós queremos viver cada etapa dele, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que exigirá tempo. Sabemos que esse processo, Senhor, vai trazer dor. Vai exigir de nós fé, perseverança para não desistir, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que Tu estarás conosco até o fim dos tempos. Então a Tua presença nos basta, Senhor. Não nos deixa só. Esteja conosco, vivendo cada passo, Pai. E quando nós não tivermos mais força nem para orar, apenas nos abraça e vem com teu bálsamo de cura sobre o nosso coração. Carrega nos teus braços, Senhor, e nos ajuda, porque nós não vamos desistir. Nós temos toda uma eternidade para viver contigo, Senhor, e não vamos abrir mão dela por nada na nossa vida. Nós vamos continuar trilhando os teus caminhos, sendo moldado por ti, para que cada dia mais nos parecemos contigo, Jesus. Pois é por ti que estamos deixando todas as coisas, se despindo do velho homem, da velha natureza, e se vestindo de roupas novas, vestes novas, um anel no dedo, calçados nos nossos pés. Somos teus filhos. Tu nos criaste a tua imagem e semelhança, para viver os teus propósitos, uma vida abundante na tua presença. Vem, Senhor, porque queremos deixar tudo para trás. É por Ele, é somente por Ti que queremos viver o resto da nossa vida, em nome de Jesus. Estou